Olá, sou Jailson Lopes, advogado criminalista, atuando em todos os tipos de defesa criminais, recursos até as instâncias superiores, assim como na fase de execução penal. E hoje eu vos trago aqui um tema bastante interessante e que é de grande relevância, de grande importância a sua discussão, que é a inimputabilidade penal na lei de drogas. A inimputabilidade penal na lei de drogas ela está especificamente prevista no artigo 45, que assim dispõe. É isento de pena o agente que, em razão de sua dependência ou sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É bem a verdade que a leitura do dispositivo eles nos deixa, de certa forma, confuso, mas vamos aqui trazer uma versão mais simples. Ele diz primeiro que é isento de pena aquele agente que ele é dependente de drogas e, por ser dependente, ele faz o uso de substância entorpecente e no momento que ele está cometendo outro crime, vamos dizer, ele comete um homicídio, ou um furto, ou um roubo, ele é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito daquela conduta. Assim, se ele se droga, agora é importante ressaltar que ele não pode já ter previamente o ânimo de praticar uma conduta criminosa posterior. Ou seja, ele não pode dizer, eu vou me drogar para que assim eu possa ter coragem de praticar um furto ou praticar um roubo. Não. Ele se drogou sem qualquer intenção criminosa e a partir dali, sem entender o caráter ilícito da conduta, praticou outro crime. Dessa forma, ele ficará isento de pena. É importante aqui a gente fazer uma diferença entre dependência e usuário. O dependente de droga é aquele que usa de forma corriqueira a droga e que vai lhe trazer um malefício à saúde. E o usuário é aquele que usa de forma recreativa, de forma eventual e não lhe trará uma consequência tão rigorosa. Então está explicado aí o primeiro ponto. Se ele, por conta de dependência, cometer um crime que ele não tenha qualquer discernimento sobre o caráter ilícito, ele fica isento de pena. O segundo é um efeito de droga de caso fortuito ou força maior. Imaginemos, por exemplo, que uma pessoa está numa casa noturna e chega um terceiro e coloca drogas em sua bebida. E por um caso fortuito ou força maior de que não de sua vontade, ele se drogou e a partir dali começou a cometer outras condutas delituosas e que ele não tinha qualquer discernimento do que estava cometendo. Então, assim também ele ficará isento de pena. Mas você me pergunta, Jailson, como é que ele ficará isento de pena se é um fato típico, se é um fato ilícito? Vamos dizer, colocaram droga na bebida dele. Ele foi lá depois e cometeu um homicídio. Mas esse homicídio ele só veio a ser praticado porque ele estava inteiramente drogado e ele não tinha qualquer discernimento sobre a conduta que ele estava cometendo. O homicídio, ele vai ser um fato típico? Sim. É ilícito? É. Contudo, cai no terceiro quesito no terceiro quesito aí do conceito estratificado de crime, que é a culpabilidade. Ele não responde porque não está preenchido o requisito da culpabilidade. Então, isso é uma excelente tese também para ser trabalhada, caso o seu cliente ele seja dependente de droga e cometa, por exemplo, um crime por conta dessa dependência, ou também de um caso que venha a ser um caso fortuito ou força maior. Voltando aqui, como eu disse até a vocês, o dependente é diferente de usuário. E a própria legislação faz essa diferença, porque a conduta do usuário ela vem a ser tratada lá no artigo 28 da mesma lei, que diz: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização em desacordo com a determinação legal regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos de drogas, prestação de serviços a comunidades e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Aqui há que se ressaltar
que a lei de droga, ela não descriminalizou a conduta do usuário. Portar drogas para consumo próprio, ele continua sendo crime. Contudo, a lei de droga, ela despenalizou essa conduta, ou seja, você não vai chegar a ser preso, você não vai ficar encarcerado por conta de ser usuário de droga. Aqui a gente até há uma diferença. Se você for conduzido para a delegacia e lá for constatado que você estava com pequena quantidade de drogas e aquilo é para uso pessoal, vai ser deflagrado lá o termo circunstancial de ocorrência e você será liberado. Contudo, se for detectado possíveis indícios de que você pratica a traficância, o delegado de polícia, ao invés de lavrar o TCO, ele vai lavrar um APF, que é o auto de prisão em flagrante, e como o crime de tráfico de drogas é inafiançável, você vai ser recolhido ao cárcere e assim vai aguardar audiência de custódia. Então, essa foi mais uma dica importante de teses defensiva para o crime do tráfico de drogas.